O milagre que mudou a vida de Márcia, da escuridão à luz da fé. Márcia Oliveira tinha apenas 28 anos quando o mundo desabou sobre ela. Uma jovem cheia de sonhos, recém-casada com Rodrigo, um homem trabalhador que vendia materiais de construção para sustentar a família, ela mal podia imaginar que uma doença rara e devastadora iria roubar sua saúde, sua independência e quase sua esperança. Tudo começou com dores de cabeça intensas, que ela atribuía ao estresse do cotidiano. Depois vieram as tonturas, a visão turva e, o pior de tudo, a perda gradual da audição. Os médicos, após exames e mais exames, deram o veredicto: síndrome de Suzak, uma doença autoimune que afeta o cérebro, os olhos e os ouvidos, sem cura conhecida. Você pode ficar surda, cega ou até ter danos neurológicos permanentes, disse o neurologista com um tom de pesar. Rodrigo, seu marido, chorou ao seu lado. Eles haviam planejado ter filhos, comprar uma casa própria, viver uma vida simples mas feliz. Agora, tudo parecia perdido. As contas médicas se acumulavam, e Márcia, que trabalhava como auxiliar administrativa, teve que parar de trabalhar. Os remédios eram caros, e os efeitos colaterais, terríveis. Ela se sentia como uma prisão dentro do próprio corpo. Por que isso está acontecendo comigo, Deus? Ela perguntava todas as noites, enquanto as lágrimas molhavam seu travesseiro. Foi então que Dona Maria, sua vizinha de longa data, uma senhora de fé inabalável que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com um convite que mudaria tudo. Márcia, minha filha, você já tentou buscar a Deus de verdade? Na Universal, eu vi coisas que só Ele pode fazer. Pessoas curadas, famílias restauradas, dívidas pagas. Venha comigo domingo, só uma vez. Não custa nada tentar, disse ela, segurando a mão de Márcia com um olhar cheio de compaixão. No início, Márcia resistiu. Já rezei tanto, Dona Maria. Não adianta. Mas o desespero falava mais alto. No domingo seguinte, com o coração apertado, ela entrou na Igreja Universal pela primeira vez. O que viu ali a deixou sem palavras. Não era apenas um culto, era uma explosão de fé. Pessoas orando com lágrimas nos olhos, pastores ungidos impondo as mãos sobre os fiéis, testemunhos de milagres que pareciam impossíveis. O pastor, no altar, falava com uma autoridade que ela nunca havia visto antes: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ele ainda faz milagres hoje. Márcia sentou-se no fundo, observando tudo. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para irem à frente, ela hesitou. Mas algo dentro dela a impulsionou. Com as pernas trêmulas, ela se levantou e caminhou até o altar. Ao chegar lá, uma senhora a abraçou e disse: Filha, hoje é o seu dia. Deus vai te curar. O pastor ungiu sua testa com óleo e começou a orar com uma fé contundente: Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição sobre a vida dessa serva. Síndrome de Suzak, sai agora do corpo dela. Os ouvidos dela serão abertos, os olhos serão restaurados, e o cérebro será livre dessa doença. Amém. Márcia sentiu algo estranho, um calor intenso percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Ela começou a chorar sem conseguir parar. Naquele momento, não houve cura instantânea, mas algo dentro dela mudou. Ela saiu da igreja com uma pequena chama de esperança acesa. Nos dias seguintes, Dona Maria a levou à corrente de oração, onde dezenas de pessoas se reuniam para clamar a Deus pelos milagres uns dos outros. Márcia participou da campanha dos 73 dias de jejum e oração, um período de consagração onde os fiéis buscavam a Deus com sacrifício e fé. Ela começou a dar o dízimo, mesmo com as finanças apertadas, porque o pastor ensinou: quem honra a Deus com suas primícias, abre as portas do céu sobre sua vida. Rodrigo, no início cético, começou a acompanhá-la após ver a determinação da esposa. Uma noite, durante a Fogueira Santa de Israel, um culto especial de libertação, Márcia foi ao altar novamente. Dessa vez, o pastor fez uma oração de quebra de maldição geracional. Espírito de doença, eu te amarro em nome de Jesus. Saia dessa família agora. Márcia caiu no chão, dominada por uma força sobrenatural. Quando se levantou, sentiu algo diferente. Os zumbidos nos ouvidos haviam diminuído. Ela tocou o próprio rosto e percebeu que a dor de cabeça que a atormentava há semanas havia sumido. No dia seguinte, ao acordar, Márcia abriu os olhos e viu o mundo com uma clareza que não sentia há meses.
Ela correu para o espelho e começou a chorar. Rodrigo. Eu estou enxergando melhor. Os pontos pretos sumiram. Seu marido, emocionado, a abraçou forte. Eles correram para o hospital. Os exames mostravam uma melhora significativa, a inflamação no cérebro havia reduzido, e sua audição estava voltando gradualmente. Mas o milagre completo veio na vigília de sábado para domingo, um culto de madrugada onde os fiéis buscam a Deus em oração até o amanhecer. Márcia foi com Dona Maria, determinada. Às 3 horas da manhã, enquanto o pastor orava pela cura dos enfermos, ela sentiu uma pressão nos ouvidos, como se algo estivesse se desprendendo. De repente, ela ouviu com nitidez a voz do pastor: receba a sua cura, em nome de Jesus. Márcia começou a gritar: eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo tudo. As pessoas ao redor começaram a louvar a Deus, e o culto virou uma festa. Nos exames seguintes, os médicos ficaram estarrecidos. Não havia mais sinais da síndrome de Susak. Isso não tem explicação médica, disse o neurologista. Mas Márcia sabia a explicação: era o poder de Deus, manifestado através da fé, da obediência e da Igreja Universal, um lugar onde os impossíveis se tornam possíveis. Hoje, Márcia está completamente curada. Ela e Rodrigo são dizimistas fiéis e participam ativamente dos cultos. Ela até mesmo dá seu testemunho no altar, incentivando outros a não desistirem. Eu aprendi que Deus não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos dele, diz ela, com os olhos brilhando. A Universal me ensinou que a fé sem obras é morta. Eu tive que agir e ir à igreja, jejuar, orar, dizimar e Deus honrou minha fé. Seu conselho para quem passa por provações é simples: não importa quão escuro esteja o seu caminho, Deus tem uma saída. Mas você precisa dar o primeiro passo. Ele está esperando você na Igreja Universal, com os braços abertos. E assim, o que o inimigo quis usar para destruir Márcia, Deus transformou em um testemunho de vitória, prova viva de que, onde a fé é verdadeira, os milagres acontecem. Márcia e Rodrigo não imaginavam que seu testemunho tocaria tantos corações. Um dia, depois de um culto de libertação, uma jovem chamada Ana se aproximou dela, com os olhos cheios de lágrimas. Irmã Márcia, eu também sofro com depressão e pensamentos ruins. Já tentei de tudo, mas não consigo sair desse poço, confessou, segurando o braço de Márcia como se ela fosse sua última esperança. Márcia olhou para aquela moça e viu seu próprio passado refletido naquele rosto marcado pela dor. Sem hesitar, ela a abraçou forte e disse: minhas filhas, eu já estive onde você está. Mas hoje eu estou aqui, de pé, porque Deus me tirou desse lugar. E Ele vai fazer o mesmo por você. Vamos orar agora mesmo? Elas se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, e Márcia começou a clamar em voz alta: Senhor Jesus, toque na vida dessa filha tua. Quebra essas correntes, destrói essa depressão, como o Senhor destruiu a minha. Em nome de Jesus, eu determino, ela será livre. Ana começou a chorar mais forte, mas era um choro diferente de alívio, como se um peso imenso estivesse saindo de suas costas. Nos dias seguintes, Márcia não a deixou sozinha. Levou-a aos cultos, ensinou-a a jejuar, mostrou como orar com fé. Em menos de um mês, Ana voltou à igreja com um sorriso que não cabia em seu rosto. Irmã Márcia, eu não tenho mais aqueles pensamentos. É como se uma nuvem escura tivesse saído de mim, ela disse, emocionada, durante um culto de gratidão. O pastor, ao ver aquela transformação, chamou as duas ao altar. Irmãos, isso aqui é a prova de que Deus usa quem já foi curado para curar outros, declarou, enquanto a congregação aplaudia e glorificava a Deus. Márcia sentia seu coração transbordar de alegria. Ela, que um dia pensou em desistir de tudo, agora era instrumento de Deus para salvar vidas. Rodrigo, seu marido, também teve sua própria batalha vencida. Ele, que antes era um homem fechado e cheio de dúvidas, agora liderava um grupo de homens na igreja, ajudando aqueles que lutavam contra vícios e desânimo. Deus não só salvou minha esposa, como me deu um propósito, ele costumava dizer. Antes, eu trabalhava só pelo dinheiro. Hoje, eu trabalho para abençoar a obra de Deus e ver mais pessoas livres. Um dia, durante uma campanha de fé, Márcia recebeu uma ligação que a deixou sem palavras. Era sua mãe, que há anos havia se afastado da família por causa de brigas e ressentimentos. Filha, eu ouvi seu testemunho na rádio da Universal.
Não aguento mais viver assim, cheia de amargura. Você pode me levar à igreja? Pediu, com a voz trêmula. Márcia não conseguiu segurar as lágrimas. Aquela era a oração que ela fazia há anos, que sua mãe conhecesse o mesmo Deus que a havia libertado. No domingo seguinte, as duas entraram juntas na igreja, e Márcia sentiu como se o círculo de dor da sua família finalmente estivesse sendo quebrado. Hoje, Márcia não é mais conhecida como a mulher que quase se perdeu na depressão. Ela é a irmã que intercede, que ora com autoridade, que não deixa ninguém sair da igreja sem uma palavra de esperança. Seu grupo de oração cresceu tanto que o pastor a convidou para ser obreira. Deus não só me curou, ele me deu uma missão, ela diz, sempre com aquele brilho nos olhos que só quem experimentou um milagre de verdade tem. E assim, a história de Márcia se tornou um rio de bênçãos que não para de fluir. Cada vida que ela toca se transforma em mais um testemunho de que, na Igreja Universal, os impossíveis se tornam possíveis. Porque quando Deus opera, ele não faz pela metade. Ele restaura, eleva e usa aqueles que um dia estiveram quebrados para serem vasos de honra em suas mãos. Márcia nunca esqueceu o dia em que uma jovem chamada Larissa entrou na igreja arrastando um peso invisível. Os olhos inchados, as mãos trêmulas, a moça mal conseguia olhar para frente. Ela tinha acabado de perder o emprego, o namorado a traíra, e a solidão a sufocava. Não aguento mais, irmã, confessou entre lágrimas, quando Márcia se aproximou após o culto. Sinto que Deus nem me ouve. Márcia não ofereceu palavras vazias. Ela segurou as mãos geladas de Larissa e disse com firmeza: Deus não só ouve, como já está agindo. Eu também achei que estava no fundo do poço, mas foi lá que ele me encontrou. Então, fez o que aprendeu na dor, levou a moça até o altar, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma fé que só quem já viu o sobrenatural pode ter. Naquela noite, Larissa chorou como nunca. Mas não eram mais lágrimas de desespero, eram de alívio, como se algo dentro dela estivesse se rompendo para dar lugar a uma nova vida. No domingo seguinte, ela voltou. E no outro também. Pouco a pouco, a moça que chegara quebrada começou a sorrir, a servir no trabalho de jovens, a compartilhar seu próprio testemunho. Um ano depois, Larissa não só reconquistou um emprego melhor, como conheceu um rapaz na igreja, um obreiro dedicado, e hoje eles servem juntos no mesmo grupo de oração que Márcia lidera. Foi ela quem me mostrou que Deus não desiste da gente, Larissa conta, sempre que pode, apontando para Márcia com gratidão. Ela não me deixou desistir. E hoje eu sei, se Deus mudou a vida dela, que estava pior que a minha, ele pode mudar a de qualquer um. Mas a história não parou por aí. O pastor, vendo o trabalho de Márcia, a desafiou: por que não abrir um grupo de apoio para pessoas que lutam contra a depressão e o desânimo? Muitas chegam aqui como você chegou, e precisam ver que há saída. No início, ela hesitou, afinal, reviver aquelas memórias doía. Mas então se lembrou da voz do bispo falando sobre transformar feridas em ministério. E aceitou. O grupo começou com 5 pessoas. Em 3 meses, já eram 30. Homens e mulheres de todas as idades, alguns com cicatrizes visíveis, outros com dores que ninguém via, mas todos com o mesmo anseio, encontrar a paz que Márcia agora irradiava. Nas reuniões, ela não pregava. Ela compartilhava. Falava das noites em que achou que não ia aguentar, dos dias em que a fé foi um fio tão fino que quase se partiu, mas não partiu. E então mostrava a Bíblia aberta em Jeremias 29:11, o versículo que a salvou: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Um dos que mais se impressionou foi o seu Antônio, um senhor de 68 anos que havia perdido a esposa para um câncer e se trancado em casa por 2 anos. Eu vim à igreja, mas não deixava ninguém chegar perto, ele confessa. Até que ouvi a Márcia dizer que Deus não nos tira o luto, mas nos ensina a viver com ele. Foi como se ela estivesse falando só para mim. Hoje, seu Antônio é um dos mais assíduos no grupo. E recentemente, começou a levar seu neto, que também lutava contra a ansiedade. Márcia sabe que cada vida que toca é um milagre repetido. Deus não me salvou só para eu ser feliz, ele me salvou para eu ser um farol, ela diz, olhando para as fotos no celular, Larissa sorrindo no casamento, seu Antônio abraçando o neto, um casal que quase se separou agora servindo juntos na obra. Cada um desses rostos é a prova de que,
quando a gente entrega o pedaço quebrado nas mãos de Deus, Ele devolve transformado em bênção. E assim, o que começou como uma história de dor se tornou um legado. Porque na congregação cristã no Brasil, não há ferida que Deus não possa sarar, nem vida que Ele não possa restaurar. Basta acreditar. Basta se entregar. E deixar que aquele que faz o impossível escreva, através de você, mais um capítulo de vitória. No mesmo domingo em que Márcia compartilhou seu testemunho na reunião das irmãs, uma jovem chamada Ana Clara sentou-se no último banco da igreja, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Ela havia chegado ali arrastada pela tia, depois de meses se afundando em depressão. Os remédios já não faziam efeito, as noites eram um pesadelo de pensamentos que a sufocavam, e a última coisa que queria era ouvir mais um sermão sobre a confiar em Deus. Mas algo na voz de Márcia a fez levantar os olhos. Era como se aquela mulher estivesse contando sua história. As mesmas noites em claro, o mesmo desespero de achar que nunca mais ia sorrir. Ana Clara sentia o peito queimar enquanto Márcia falava sobre o dia em que, de joelhos no quarto, ela gritou: Senhor, se o Senhor existe, me mostra. E a paz que veio depois, tão real que parecia um abraço. A jovem apertou os olhos, segurredo às lágrimas. Será que Deus também poderia ouvi-la? Naquela noite, ela não conseguiu dormir. As palavras de Márcia ecoavam: Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente desiste de si mesmo. Às 3 da manhã, Ana Clara caiu de joelhos ao lado da cama, como nunca havia feito antes. Não sabia rezar direito, então só chorou e balbuciou: Me ajuda, Jesus. Eu não aguento mais. Não houve voz do céu, nem luz brilhante. Mas algo dentro dela mudou. Uma quietude estranha encheu o quarto, como se uma mão invisível tivesse segurado seu coração e sussurrado: Você não está sozinha. No domingo seguinte, ela voltou à igreja. Dessa vez, não por obrigação, mas porque precisava entender o que havia acontecido. Foi quando a irmã Márcia a viu no fundo do salão e, sem hesitar, caminhou até ela. Não perguntou como você está, mas sim: Você sentiu ele te chamando, não foi? Ana Clara sentiu, e as lágrimas vieram de novo. Márcia a abraçou forte e sussurrou: Agora é só começar a caminhar. Um passo de cada vez. Os dias não ficaram fáceis de repente. A depressão não sumiu como mágica. Mas Ana Clara começou a notar as pequenas coisas: o sol da manhã parecia mais quente, a música dos hinos acalmava sua mente de uma forma que nenhuma pílula conseguia, e as irmãs da igreja, aqueles rostos antes desconhecidos, agora a chamavam pelo nome, oravam por ela, dividiam suas próprias lutas. Ela descobriu que não era a única que carrega cicatrizes. Um mês depois, Ana Clara estava na frente do salão, compartilhando com lágrimas nos olhos como Deus havia tirado dela o desejo de desistir. Eu achava que minha vida não tinha mais jeito, ela disse, segurando um lenço. Mas aqui, eu aprendi que Deus não conserta a gente por fora primeiro. Ele começa por dentro. E mesmo quando a gente não vê, Ele está trabalhando. Ao seu lado, Márcia sorria, lembrando-se de quando ela era aquele pedaço quebrado nas mãos do oleiro. Hoje, Ana Clara serve na obra com as crianças do culto infantil. Ela conta que, toda vez que uma criança a abraça ou sorri para ela, é como se Deus estivesse lhe dizendo: Viu? Valia a pena esperar. E assim, mais um elo se acrescenta à corrente de milagres que não param de acontecer na congregação. Porque aqui, entre esses bancos de madeira e esses hinos cantados com o coração, Deus continua escrevendo histórias. Não são histórias de pessoas perfeitas, mas de pessoas redimidas. E cada uma delas, de Márcia a Ana Clara, de seu Antônio aos jovens que chegam arrasados e saem transformados, é a prova viva de que, quando a gente solta o controle e deixa Deus agir, Ele faz muito mais do que a gente jamais poderia pedir ou pensar. Basta crer. Basta se entregar. E deixar que o Autor da vida transforme seu fim em um novo começo. No mesmo domingo em que Ana Clara abraçava as crianças no culto infantil, do outro lado da congregação, um jovem chamado Lucas entrava pela primeira vez na igreja com o coração pesado como chumbo. Ele tinha apenas 22 anos, mas a vida já lhe havia roubado a esperança. As drogas, as noites mal dormidas e a sensação de que ninguém mais acreditava nele o haviam levado a um ponto onde até o sol parecia perder o brilho. Lucas não veio por vontade própria. Foi sua tia, Dona Maria, que o arrastou quase à força, depois de anos orando por ele em silêncio.
Vem, meu filho, só hoje. Se não gostar, nunca mais te peço, ela havia dito, com os olhos cheios daquela fé que só quem já viu milagres tem. E ele, sem forças para discutir, aceitou. Assim que entrou, Lucas sentiu algo estranho. Não era o cheiro de café que vinha da cozinha da igreja, nem o som dos hinos que ecoavam pelas paredes simples. Era uma paz que ele não conhecia há anos. Uma voz dentro dele sussurrou: aqui tem algo diferente. Ele tentou ignorar, cruzou os braços e se encostou no fundo do banco, determinado a não se emocionar. Mas então começou o testemunho. Uma irmã subiu ao púlpito e contou como Deus a havia livrado de uma depressão que quase a levou ao suicídio. Falou das noites em que chorava sozinha, dos remédios que não faziam efeito, até o dia em que, em um culto como aquele, sentiu uma mão invisível tocando sua cabeça e ouviu Deus dizer: filha, você não está sozinha. A partir daqui, tudo mudou. A irmã sorria agora, e seus olhos brilhavam de uma maneira que Lucas não conseguia explicar. Algo dentro dele se mexeu. Será que isso também pode ser para mim? Pensou, mas logo sacudiu a cabeça, como se quisesse afastar a ideia. Não, isso é coisa de gente fraca. Eu já tentei de tudo. Mas então o pastor começou a pregar sobre o filho pródigo. Falou do jovem que gastou tudo o que tinha, se perdeu no mundo, e quando voltou, arrasado, o pai não só o recebeu de braços abertos, como correu ao seu encontro. Deus não está esperando você se arrumar para vir a Ele, disse o pastor, olhando diretamente para Lucas, como se soubesse de toda a sua dor. Ele está esperando você vir como está, para que Ele mesmo possa te arrumar. Foi aí que Lucas sentiu as lágrimas queimando seus olhos. Ele tentou segurar, mas não conseguiu. Ano após ano, ele havia construído um muro ao redor do coração, tijolo por tijolo, para não sentir nada. E agora, daquele jeito simples, sem alarde, Deus estava derrubando tudo. Quando o pastor fez o apelo, convidando quem quisesse entregar a vida a Jesus, Lucas sentiu as pernas tremerem. Sua tia, ao lado, segurou sua mão e sussurrou: vai, meu filho. Ele está te esperando. E então, como se algo maior do que lhe puxasse, Lucas se levantou. Os passos até o altar foram os mais longos da sua vida. Cada olhada que recebia dos irmãos não era de julgamento, mas de alegria genuína, como se todos soubessem que algo grande estava prestes a acontecer. Quando ajoelhou, não conseguiu dizer nada. Só chorou. Chorou pelos anos perdidos, pelas decepções, pela vergonha. E então, entre os soluços, ouviu o pastor orar: Senhor, este filho está aqui. Ele é teu. E foi como se uma corrente se rompesse. Lucas não soube explicar depois o que aconteceu naquele momento. Só sabia que, quando se levantou, o peso tinha ido embora. Não era que seus problemas haviam desaparecido, ele ainda teria que lidar com as consequências das suas escolhas, mas pela primeira vez em anos, ele não estava sozinho. Havia algo dentro dele agora, uma certeza de que, se Deus pudesse transformar a vida daquela irmã, do seu Antônio, da Ana Clara e de tanta gente ali, ele também poderia fazer algo por ele. Nos dias que seguiram, Lucas começou a frequentar os cultos. Não foi fácil. As tentações batiam à porta, as memórias do passado o assombravam, e havia dias em que ele quase desistia. Mas toda vez que isso acontecia, alguém da igreja aparecia, um irmão que ligava só para saber como ele estava, uma irmã que orava com ele depois do culto, o pastor que o convidava para um café e lhe falava de um Deus que não desiste das pessoas. Pouco a pouco, Lucas foi mudando. O vazio que ele tentava preencher com coisas erradas agora era ocupado por uma paz que não dependia de circunstâncias. Ele começou a ajudar nos trabalhos da igreja, primeiro arrumando cadeiras, depois participando dos grupos de jovens. E um dia, sem nem perceber, ele estava lá na frente, dando seu próprio testemunho, com a voz embargada, contando como Deus o havia tirado do lixo e o colocado entre filhos. Sua tia, Dona Maria, chorava de alegria nos bancos. Ela que tanto havia orado, que tantos jejuns havia feito, agora via o sobrinho de pé, não mais como um rapaz perdido, mas como um homem novo. E quando Lucas terminou de falar, o coro da congregação se levantou em aplausos e glórias a Deus, porque ali, mais uma vez, o impossível havia se tornado real. Porque essa é a marca da congregação, um lugar onde as histórias não terminam na derrota, mas se transformam em vitórias. Onde o que era quebrado é restaurado, o que estava morto ressuscita, e o que estava perdido é encontrado.
Não por mérito de homens, mas pela graça de um Deus que ainda faz milagres, especialmente quando a gente menos espera. E assim, a corrente continua. De Márcia a Ana Clara, de seu Antônio a Lucas, e a tantos outros que chegam com o coração em pedaços e saem com uma esperança que nenhum homem pode tirar. Porque quando Deus começa a escrever uma história, ele não para no meio. Ele vai até o fim. E o fim dele, meu irmão, é sempre bom. E então, aconteceu. O silêncio que precedeu a voz de Lucas foi tão profundo que até as lágrimas pareciam conter a respiração. Por 7 anos, desde o acidente que lhe roubou a fala, ele havia se comunicado apenas com os olhos até aquele domingo, quando, diante de centenas de irmãos em oração, suas cordas vocais vibraram pela primeira vez. Não foram palavras perfeitas, mas um glória a Deus rouco, quebrado, que ecoou como um trovão no templo. A congregação explodiu não em aplausos, mas em choro. Porque ali, no meio daqueles muros simples, o céu tinha se inclinado para tocar a terra. Márcia, que meses antes havia recebido o diagnóstico de sem cura, abraçou Lucas com as mãos que os médicos disseram que nunca mais moveriam. Seu Antônio, o velho que chegou arrastando a desilusão de uma vida de solidão, agora liderava o grupo de oração com a mesma voz firme que um dia tremia de medo. E Ana Clara, a menina que todos achavam que nunca andaria, dançava, sim, dançava nos braços do pai, enquanto a congregação cantava: o que era impossível, tu fizeste possível. Porque milagre não é só o que vemos. É a mãe que volta para casa depois de anos no vício, é o marido que pede perdão de joelhos, é o jovem que larga a faca e pega a Bíblia. É cada vida que, contra todas as estatísticas, escolhe acreditar que Deus ainda escreve finais felizes. A lição. A fé não é a certeza de que Deus vai agir como queremos, mas a confiança de que Ele age quando precisamos, mesmo que seja no último segundo, no suspiro derradeiro, na hora que a gente já tinha desistido. O milagre não depende da nossa força, mas da sua fidelidade. E Ele sempre é fiel. Então, se você está lendo isso com o coração partido, escute, sua história não acabou. Pode estar escuro agora, pode doer, pode parecer sem saída. Mas Deus não abandonou o hábito de transformar cinzas em beleza. Ele não te trouxe até aqui para te deixar pela metade. O que Ele começou, Ele vai terminar. E quando Ele terminar, você vai olhar para trás e dizer, como tantos naquela congregação, valeu a pena esperar. Porque no fim das contas, os maiores milagres não são os que mudam as circunstâncias, mas os que mudam nós. E isso, meu amigo, é só o começo.